Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Matemática 1, primeiro período. Nessa aula nós vamos falar sobre progressão geométrica, é mais um tipo de sequência que nós estudamos aqui no nosso curso. Progressão geométrica a gente vai trabalhar tanto a fórmula do termo geral, como as fórmulas de soma de termos da progressão geométrica. Gostaria de lembrar vocês que eu estou gravando essa aula da minha residência, não estou em estúdio profissional, então podem ter alguns ruídos aí ao fundo. Lembrar também que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, então, por favor, não compartilhem com mais ninguém, mesmo que seja aluno do IF. No mais, peguem o caderno de vocês para fazer as devidas anotações, o livro da aula e bons estudos. Vamos começar essa aula de hoje falando sobre progressão geométrica. Progressão geométrica também é uma sequência numérica, só que é uma sequência numérica um pouco diferente do que nós estudamos lá na progressão aritmética. A ideia da progressão geométrica é a seguinte: cada termo, a partir do segundo, ele vai ser igual ao produto do termo anterior por uma constante. Essa constante, a gente vai usar a letra Q para representar ela. Esse Q ele vai ser chamado de razão da progressão geométrica. Então, esse Q é a razão da progressão geométrica. Por favor, não confundam com a razão da progressão aritmética, certo? Então, a ideia aqui não vai ser apenas somar, vai ser multiplicar. Então, nós vamos ter uma sequência em que eu tenho um primeiro termo, vou chamar de A1. O segundo termo ele vai ser obtido quando a gente multiplica esse A1 por uma razão. Então, eu vou ter o segundo termo, A1 vezes a razão. Esse vai ser o meu segundo termo. O próximo termo ele vai ser obtido multiplicando também por essa razão. E assim por diante. Vamos ver aqui alguns exemplos de progressão geométrica. Aqui nós temos alguns exemplos de progressão geométrica que eu quero construir com vocês. Então, eu quero construir uma progressão geométrica de primeiro termo A1 igual a 3 e a razão igual a 2. Quem seria? A minha razão da progressão geométrica sendo 2, o primeiro termo ele já está dando, vale 3. O segundo termo vai ser obtido multiplicando esse 3, que é o primeiro termo, pela razão da progressão geométrica, que é 2. Então, 3 vezes 2 seria 6. Então, eu obtive esse número multiplicando o primeiro termo pela razão da progressão geométrica, multipliquei por 2. O próximo termo da minha progressão geométrica eu vou obter pegando esse 6, que é o meu segundo termo, e multiplicando pela razão da PG. Então, 6 vezes 2 seria 12, o terceiro termo. O próximo termo será 2 vezes 12, 24. E o quinto termo, que é até onde ele quer que eu construa, vai ser 48. Todos os termos foram obtidos pegando o termo anterior e multiplicando por 2, que é a razão que ele me deu para essa progressão geométrica. Tudo bem? Letra B. Cada termo AN vai ser igual a 4 vezes menos 3 elevado a n menos 1, até o n igual a 4. Vamos fazer as continhas aqui na lateral. Quem seria o meu termo A1 nesse item B? Vai ser 4 vezes menos 3 elevado. Onde tem n, eu vou colocar o número 1. Então, A1 vai ser 4 vezes menos 3 elevado a 1 menos 1. O meu A1 vai ser igual a 4 vezes menos 3 elevado a 0. O meu A1 vai ser igual a 4 vezes menos 3 elevado a 0, isso vai dar igual a 1. Então, fica 4 vezes 1, meu primeiro termo vai ser 4. Então, nessa minha progressão geométrica, o primeiro termo vai valer 4. Qual vai ser o segundo termo dessa progressão geométrica? Eu vou obter ele quando eu fizer o meu n igual a 2. Então, o meu A2 vai ser igual a 4 vezes menos 3 elevado a 2 menos 1. O meu A2 ele vai ser igual a 4 vezes menos 3 elevado a 2 menos 1 é igual a 1. Finalmente, o meu A2 vai ser igual a 4 vezes... Ora, menos 3 elevado a 1 é o próprio menos 3.
Então, quando eu for multiplicar 4 por menos 3, vai ficar um número negativo. 4 vezes 3, 12, vai ser menos 12. Então, o próximo termo dessa progressão geométrica seria o menos 12. Deem uma pausa aí no vídeo, encontrem os outros termos dessa progressão geométrica, por favor. Achem aí o terceiro e o quarto termo, deem uma pausa e façam as continhas no caderno de vocês. Depois vocês voltam aqui e conferem. Vamos conferir? Bem, o próximo termo, se você fizer a continha, vai ficar com A3. Então, ficaria no expoente n-1, no caso seria 3 menos 1, seria expoente 2. Menos 3 elevado a 2, menos 3 ao quadrado. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, seria menos 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 9, isso aqui seria 36. Finalmente, o quarto termo você vai obter quando fizer n igual a 4. 4 menos 1 lá no expoente vai ficar 3. Menos 3 elevado a 3, como o expoente é ímpar, vai continuar negativo. Então, seria menos 27. 4 vezes menos 27 vai dar menos 108. Esses são os quatro termos dessa progressão geométrica. Qualquer dúvida em encontrar o A3 ou A4, vocês me perguntam lá no nosso encontro de limites. Tudo bem? Finalmente, eu quero construir uma progressão geométrica cujo primeiro termo vale 24 e a razão vale 1/2. Meu primeiro termo vale 24. Sim, a razão ela pode ser uma fração. Então, quando eu for multiplicar o primeiro termo pela razão, multiplicar por 1/2 é o mesmo que dividir por 2. Então, 24, fazendo aqui no meu rascunho, vezes 1/2, nada mais é do que 24 dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui uma progressão geométrica em que o meu segundo termo vai valer 12. O meu próximo termo eu vou obter quando eu pegar o 12 e multiplicar por 1/2. Multiplicar o 12 por 1/2 é o mesmo que dividir 12 por 2. Então, 12 dividido por 2, usando o mesmo argumento que a gente usou agora há pouco, isso aqui vai dar 6. O próximo valor vai ser 3. O próximo valor vai dar 3/2. Como eu não disse qual era até onde a PG iria, então eu vou colocar o reticências. Esse é um caso de PG infinita. Tudo bem até aqui? Reparem que nós temos PGs crescentes no item A, a PG do item C, que ela é uma PG decrescente, e no item B é uma PG alternada, ela muda os seus sinais. Ela começa positiva, fica negativa, depois positiva, depois volta a ser negativa. É uma PG alternada. Nós temos esses tipos de PG que a gente pode encontrar. Eu recomendo que vocês deem uma lida lá na página 23 do nosso livro, que ele fala um pouco sobre alguns tipos de PG. Página 23 é uma leitura bem interessante sobre esse assunto. Tudo bem? Vamos para o próximo ponto da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro do MITS. Fórmula do termo geral da progressão geométrica. Qual é a ideia? A gente tem uma fórmula para que a gente tenha um termo qualquer da minha progressão geométrica sem depender de ir construindo termo a termo. Então, quando a gente vai fazer a construção de uma progressão geométrica, o primeiro termo A1, o segundo termo ele vai ser o primeiro termo vezes a razão. O terceiro termo vai ser o primeiro termo. É só você pegar o segundo termo e multiplicar pela razão. Então, ficaria o primeiro termo A1 vezes Q. Seria o A1 vezes Q ao quadrado, a razão ao quadrado. O quarto termo, se você quiser escrever ele, basta você pegar o terceiro termo e multiplicar pela razão. Então, seria A1, o quarto termo, que é o A4, seria o A1 vezes Q ao quadrado, que esse aqui é o terceiro termo. E você multiplica pela razão de novo. Então, você teria, se usar as regras de potência, né, A1 vezes produto de potência com mesma base, repete o Q e somos expoentes. Então, o A4, que é o quarto termo, seria o A1 vezes 3
vezes a razão elevada a 3, vezes a razão elevada a 3. Eu ia falar 3 razões, né? A razão vezes a razão vezes a razão. Razão elevada a 3. Então, se você quiser qualquer termo da sua progressão geométrica, um termo AN, você vai obter ele da seguinte forma. Você vai pegar o anterior, que é A1, vezes algumas razões, e multiplicar por mais uma razão. No total, você fica com a razão elevado a n menos 1. Essa aqui vai ser a nossa fórmula do termo geral. Deixa eu apagar meu rascunho aqui. Com essa fórmula, você descobre qualquer termo da sua progressão geométrica sem ter que construir termo a termo. Basta fazer o AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, o A1 é o primeiro termo. O Q é a razão da PG. O AN é o termo na posição N. E o N é essa posição. Então, com isso, veja que a gente consegue descobrir qualquer termo lá na frente da nossa progressão geométrica só tendo o primeiro termo e a razão. Vamos ver um exercício, como é que seria? Um exercício elementar seria o seguinte: determine o 10º termo de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Então, se eu tenho que o primeiro termo vale 2, eu tenho que a minha razão vale 3. Ela é uma progressão geométrica, eu acho que é interessante a gente escrever agora, quando a gente está trabalhando com progressão geométrica, para deixar claro e não confundir com as fórmulas de progressão aritmética, tá aqui, eu estou deixando bem claro, eu quero encontrar o meu 10º termo, seria o A10. É isso que eu quero encontrar. Então, na minha fórmula do termo geral, no lugar do N, eu vou substituir pelo número 10. A minha fórmula do termo geral é a seguinte: AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Se você é daqueles que tem dificuldade em decorar a fórmula, toda vez que você for fazer uma questão, escreva a fórmula, que aos poucos você vai fixando essa fórmula. Aí você faz a substituição dos valores. O AN que eu quero encontrar, na verdade, é o A10. O A1 eu sei o valor, vale 2. A razão vale 3, elevado a 10 menos 1. Então, o meu A10 vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a 9. Aqui a gente vai precisar de uma calculadorazinha para encontrar quanto é que seria esse 3 elevado a 9. Então, é uma boa vantagem de fazer contas, porque 3 elevado a 9, ele seria 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Então, por que eu estou usando 3 elevado a 3? Porque são potências que eu já conheço. Eu sei que o 3 elevado a 3 vale 27. Então, se eu for sempre multiplicando por 3, fica muito cansativo. Eu poderia tentar até mesmo 3 elevado a 4. O 3 elevado a 9 eu posso escrever dessa forma. Ou então 3 elevado a 9 eu posso escrever como sendo 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 vezes 3. Outra estratégia seria essa. E por que fazer isso? Porque para não precisar de calculadora, eu vou separar, vou decompor em potências que eu já sei o valor. O 3 elevado a 9, eu posso escrever como 3 elevado a 4, eu já sei quanto vale, vale 81. 3 elevado a 4 vale 81. Então fica assim, 81 vezes 81 vezes 3. 81 vezes 3 é 243, então fica 81 vezes 243. Eu acho que essa continha dá pra gente fazer na mão. Melhor do que sair multiplicando por 3 cada uma das potências, cada um dos resultados que a gente vai encontrando. Então, 243, fica aí a dica para você decompor potências, se você achar que a potência está muito grande. E fazer a multiplicação depois que você já tem alguns valores que você já conhece. Então, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 2, 2. 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 4 dá 32. 32 mais 2, 34. Vão 2. 34, aqui é um 3.
8 vezes 2, 16, com mais 3, 19. Então, nós vamos ter 19.683. Esse é o valor de 3 elevado a 9. Então, nós vamos ter que o A10 é igual a 2 vezes 19.683. Para quem já multiplicou isso tudo, multiplicar por 2 agora fica fácil. Vai ficar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Com mais 1, 13. Vai 1. 2 vezes 9, 18. Com mais 1, 19. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 39.366. Esse é o nosso 10º termo. Já pensou se a gente estivesse aqui encontrando termo a termo? Isso é bem mais complicado. É claro que hoje em dia a gente tem a ajuda da calculadora, mas quem não tiver calculadora à disposição, está aqui uma dica de como você pode fazer o cálculo das potências sem depender da calculadora. Vamos fazer mais uma questão agora? Para resolver o próximo problema, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a PG de 3 termos. Como a gente tinha uma estrutura para PA de 3 termos, nós também temos uma estrutura para PG de 3 termos. Ao invés de você trabalhar com A1 vezes Q e A1 vezes Q ao quadrado, para cada um dos 3 termos, você pode trabalhar assim. Você considera o termo central um certo x. O primeiro termo será x dividido pela razão. E o termo seguinte será x vezes a razão da PG. Então, trabalhar com a PG de 3 termos dessa forma ajuda bastante. Outro detalhe que também pode ajudar vocês em algumas questões é saber que se você pegar o A2, ele vai ser igual a raiz quadrada do A1 vezes o A3. Esse daqui eu deixo para vocês provarem, substituam por qualquer uma das duas estruturas de PG de 3 termos, ou essa que eu apresentei para vocês, ou aquela tradicional, e vocês vão chegar no resultado. Mas a gente vai trabalhar para o próximo exercício com essa estrutura de PG de 3 termos, certo? A questão é a seguinte: determine a PG crescente de 3 termos, cuja soma dos termos vale 35 e o produto dos termos vale 1000. Então, eu quero determinar quem é a PG com 3 termos, em que a soma dos termos vale 35 e o produto dos 3 termos vale 1000. Eu vou começar escrevendo a minha PG com aquela estrutura. PG de 3 termos, essa estrutura vai nos ajudar bem mais. Escrever o termo central como sendo x, o terceiro termo x vezes a razão, e o termo anterior do segundo, no caso o primeiro termo, x dividido pela razão. Eu vou trabalhar agora com o produto dos 3 termos. Se eu multiplicar esses 3 termos, x dividido pela razão. Vou botar aqui embaixo. Multiplicar pelo segundo termo. Vou colocar mais um espaçozinho. X dividido pela razão. Multiplicar pelo segundo termo, que é x. Multiplicar pelo terceiro termo, que é x vezes a razão. Isso aqui vai ter que dar 1000. Olha como essa estrutura nos ajuda. Eu posso simplificar essa razão com esta outra razão, certo? Considerando que a razão não é zero, né? É bom deixar isso claro. Supondo que a razão seja diferente de zero, para que a gente possa fazer esse cancelamento, a gente vai ter que x ao cubo é igual a 1000. Então, meu x vai ser a raiz cúbica de 1000. X vai ser 10. Pronto, eu já descobri o valor do segundo termo. Falta agora descobrir quanto é que vale a razão. Para saber quanto vale a razão, eu vou utilizar a soma dos 3 termos. Se eu somar x sobre q, com o segundo termo, que é x, com o segundo termo, que é x vezes q, isso tem que dar igual a 35. Lembrando que a gente já sabe o valor do x. O x vale 10, então eu vou substituir logo. Está aqui. 10 sobre q mais 10 vezes q dá igual a 35. Se eu multiplicar todo mundo por q, né, no caso seria tirar o MMC, a gente teria aqui o 10 mais 10 vezes q mais 10 vezes q ao quadrado igual a 35q.
Puxando 35Q para o lado de cá e organizando, nós vamos ter 10Q ao quadrado mais 10Q menos 35Q mais 10 igual a 0. E a gente vai ficar com essa equaçãozinha do segundo grau. 10Q ao quadrado menos 25Q mais 10 igual a 0. Posso até dividir todo mundo por 5 para ficar mais simples as nossas contas. Vai ficar 2Q ao quadrado menos 5Q mais 2 igual a 0. Essa daqui eu acredito que vocês saibam resolver, uma equaçãozinha do segundo grau. Boa sorte, quem quiser ir treinar, pausa o vídeo e faz as continhas. Deixa eu copiar. E eu vou fazer aqui em outra página, que aqui já acabou o meu espaço. Aplicando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter delta é igual a b ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A é 2, o valor do B também é 2, o do C também é 2. Lembrando que o A aqui vale 2, o B é menos 5 e o C vale 2. São os coeficientes que eu vou utilizar. Então, meu delta vai dar igual a 25, menos 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 dá 16, 25 menos 16, isso aqui vai dar o delta igual a 9. Tendo agora o valor do Q sendo igual a menos o valor do B, que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta que a gente calculou, que é 9, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 2. O meu Q vai ser igual a 5 mais ou menos 3 dividido por 4. Os valores que eu tenho para o Q vão ser 5 mais 3 sobre 4. Isso aqui vai dar 8 dividido por 4, que é 2. E eu vou ter o Q também igual a 5 menos 3. Vai dar 2 dividido por 4, 1 meio. Eu acho que esse 1 meio não vai dar certo porque eu quero a PG crescente. Então, se o meu termo central vale 10, o termo seguinte é 10 vezes a razão, 10 vezes 2. O termo anterior é 10 dividido por 2. No caso, a minha PG seria 5, 10 e 20. PG de primeiro termo 5 e razão 2. Se eu fosse colocar 1 meio, eu teria a PG com o primeiro termo 20, né? Façam o teste aí, caso o Q seja 1 meio. E a gente acabaria tendo uma PG decrescente, que não é o que ele pede. Lembrando que no enunciado ele pede a PG crescente, certo? Gente, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. A ideia que nós vamos utilizar vai ser a seguinte. Vou mostrar primeiro nesse exemplo, depois eu vou fazer literal, com letras, certo? Quero calcular a soma de 1 mais 2 mais 4 mais 8 e assim por diante. Isso aqui eu estou tentando escrever uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 1, cuja razão é 2. Cada termo seguinte vai ser igual ao anterior multiplicado por 2. Tudo bem? Como eu vou fazer para calcular essa soma de um jeito mais prático, sem ter que sair somando mesmo termo a termo? A dica é a seguinte: multiplica toda essa soma por menos o valor da razão, por menos 2. Então, quando eu faço isso, quando eu multiplico tudo, vai ficar menos 2s igual a menos 1, ou a 1 vezes menos 2 fica menos 2, mais 2 vezes menos 2, quando eu multiplicar, né, mais 2 vezes o menos 2 vai ficar menos 4. O mais 4, quando eu multiplicar por menos 2, vai ficar menos 8. O mais 8, quando eu multiplicar por menos 2, vai dar menos 16. E assim vai continuar, todo mundo com sinal negativo. Sempre multiplicando por menos 2, então o próximo também vai ser negativo. O penúltimo é o 4.096, multiplicado por menos 2 fica menos 8.192. E o último, 8.192, quando eu multiplicar por menos 2, vai ficar menos 2 vezes 2, 4, 2 vezes 9, 18, vai 1.
2 vezes 1, 2 com 1 que veio 3, 2 vezes 8, 16. 16.384. Agora eu vou somar essas duas equações. Soma a de cima com a de baixo. Quando eu fizer isso, a soma menos 2 vezes a soma, eu vou ter aqui S menos 2S no primeiro membro. Antes da igualdade, a gente vai ter isso. E no segundo membro, olha que coisa legal que acontece. Vai haver alguns cancelamentos. O mais 2 de cima vai cancelar com menos 2 de baixo. O mais 4 em cima vai cancelar com menos 4 embaixo. Já que um positivo e outro é negativo, isso aqui é quase um método de solução de sistema de equações, utilizando o método da adição. Não sei se vocês se lembram como é que a gente faz isso. Seria desse jeito. Na matemática, a gente chama esse tipo de soma telescópica, onde nós cancelamos um termo positivo de uma equação com o mesmo termo, só que negativo, da outra equação. E como a gente vai ter reticências, esse cancelamento ele vai continuar ocorrendo, o termo seguinte lá da parte de cima, vai estar lá dentro do reticência, seria o mais 16, que vai cancelar com menos 16. E todos eles vão se cancelando dentro do reticências. Até você ter o 4.096 lá em cima, que vai cancelar com o anterior do 8.192 de baixo, seria menos 4.096 embaixo, antes do menos 8.192. E o 8.192 de cima cancela com menos 8.192 de baixo. Restando apenas o último termo da equação de baixo e o primeiro termo lá de cima. Então, nós vamos ter deixa eu mudar aqui a cor do pincel. 1, que foi o que sobrou, positivo, menos 16.384. Então, aqui, fazendo essas continhas agora, fica mais fácil. S menos 2S vai ficar menos, né, que repete o sinal do maior, e subtrai 2S menos S, vai ser apenas o S, é igual a 1 menos o 16.384, fica menos 16.383, são sinais diferentes, né, repete o sinal do maior e subtrai, e agora a gente multiplica por menos 1. Fazendo isso, a gente descobre o valor da nossa soma. A nossa soma vai ser 16.383. É essa estratégia que nós vamos utilizar para desenvolver uma fórmula para a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Fazendo literal, a gente teria o seguinte. Daqui, se eu quiser fazer a soma dos meus n primeiros termos de uma progressão geométrica, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa soma, olha a estratégia para que a gente possa desenvolver uma fórmula. Vou multiplicar por menos o valor da razão. Por que do menos? Para aparecer o sinal negativo. E por que o valor da razão? Para a gente obter sempre o termo seguinte, quando a gente multiplicar algum dos termos. Então, multiplicando S por menos Q, vai ficar menos Q vezes S, igual a 1. Quando eu multiplicar por menos Q, é positivo. Quando eu multiplicar por um negativo, vai ficar menos A1 vezes Q, vai ser o A2. A2 eu vou multiplicar por menos Q. Quando eu multiplicar, ele era positivo lá em cima, aqui ele vai ficar negativo. A2 vezes Q nada mais é do que o meu A3. E assim vai continuar. O próximo que viria é o A3. Quando eu multiplicar por menos Q, ficaria menos A4. E assim vai continuar dentro desses reticências. De modo que o AN menos 1, quando eu multiplicar por menos Q, vai ficar menos o valor do AN. E o próximo, que seria o AN, quando eu multiplicar por Q, aqui tem um cuidado que a gente toma, porque a gente não sabe se a gente vai ter outros termos na nossa sequência, né? Ela pode ser uma sequência finita que termina no AN. Então, eu vou escrever aqui menos Q vezes o AN. Agora, eu vou somar essas duas equações, somar a de cima com a de baixo. Fazendo isso, o que é que nós vamos obter? Nós vamos obter S menos Q vezes S, isso no primeiro membro. No segundo membro, vai haver aqueles cancelamentos que a gente tinha visto anteriormente. O A2 positivo vai cancelar com menos A2 de baixo. O A3, que é o próximo do reticências, vai cancelar com menos A3 embaixo.
E assim eles vão se cancelando, de modo que o AN em cima vai cancelar com o menos, ou o AN menos 1 em cima vai cancelar com o menos AN menos 1 que está lá escondido no reticências. Seria o penúltimo da sequência de baixo. O AN positivo em cima vai cancelar com o AN embaixo, o menos AN. E vai restar para a gente apenas o primeiro termo, que é o A1, menos Q vezes o AN. Olha, eu para não ficar com o valor do AN, eu vou substituir o AN pela fórmula do termo geral. Lembram da fórmula do termo geral? Quem é o AN? É o A1, que multiplica Q, elevado a N menos 1. Eu vou fazer só mais uma coisinha. Eu vou multiplicar toda essa equação por menos 1, para poder ficar com o termo que está multiplicando o Q positivo. Então, vai ficar assim, ó, Q vezes S, era negativo, vai ficar positivo, eu vou escrever primeiro. Aí, menos S. Vai ficar esse termo do menos Q vezes A1 vezes Q elevado a N menos 1, quando eu multiplicar por menos 1, menos com menos fica mais, vai ficar positivo. O A1 eu vou escrever primeiro. E aqui a gente vai ter um produto de potência de mesma base, onde a gente repete a base e somos expoentes. Vai ficar Q elevado. Não esqueça que o primeiro Q é como se tivesse Q elevado a 1, não é zero, viu, gente? Então, fica Q elevado a 1 mais N menos 1. E esse A1, que está bem aqui positivo, quando eu multiplicar ele por menos 1, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar aqui menos o valor do A1. Lá no primeiro membro, colocando o S em evidência, a gente vai obter S, que multiplica Q menos 1, é igual. No segundo membro, eu vou botar o A1 em evidência. Vai ficar A1, que multiplica. Aí eu vou abrir o parênteses. Q elevado a 1 mais N menos 1, isso aqui vai ser Q elevado a N. Menos o A1 eu coloquei em evidência, então aqui vai ficar 1, número 1, não é no expoente, é 1 aqui na frente. E esse Q menos 1 que está multiplicando S, eu vou passar para o outro lado dividindo. Essa vai ser a nossa fórmula. A fórmula da soma dos N termos vai ser A1, olha, todo o segundo membro, A1 vezes Q elevado a N, menos 1, não é no expoente esse menos 1, viu? É menos 1 unidade. Q elevado a N subtrai 1 unidade. Aí eu vou botar dividido pelo que tem naquele parênteses multiplicando o S lá no primeiro membro, que vai ficar Q menos 1. Essa é a fórmula que nós utilizamos para calcular a soma dos N primeiros termos de uma progressão geométrica. O interessante é que nessa fórmula eu só preciso saber o valor do primeiro termo, da razão e quantos termos que eu estou calculando. Se é a soma de 10 termos, 15 termos, 20 termos, isso vai ser o meu N. Então, nessa nossa fórmula, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão da PG, da progressão geométrica. O meu N é a quantidade de termos que eu quero somar. Então, a soma dos 20 primeiros termos, o N vai ser 20. A soma dos 10 primeiros termos, o N vai ser 10. A soma dos 100 primeiros termos, o N vai ser 100. Tudo bem? Vamos resolver um exercício agora. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Deixa eu apagar aqui os riscadinhos da fórmula para quem quiser copiar sem complicação. Pausa aí o vídeo. E vamos para o exercício. O primeiro exercício que vamos fazer é o seguinte. Uma fábrica de chocolates inaugurada em 2010 produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, no final de 2015, o dono da fábrica poderá dizer que em toda a história da fábrica foram produzidos quantos ovos? Bem,
Vejam que essa questão, a princípio, não informa nada se tem a ver com sequência ou não o assunto desse problema. Vamos ver o que a gente pode construir, já que a gente está numa aula de sequências, vamos ver se a gente pode construir alguma sequência que nos interessa aí. Então, nós temos que no primeiro ano, no ano de 2010, nós tivemos aí 1.000 ovos. Então, eu vou fazer inicialmente uma tabela relacionando o ano e a quantidade de ovos de Páscoa. Em 2010, nós tivemos 1.000 ovos. Já em 2011, teve um aumento de 50%. Um aumento de 50% quer dizer aumentou a metade do que foi produzido. Então, se foi produzido 1.000 ovos, 50% a metade de 1.000 ovos seriam 500 ovos. Mas isso foi aumentado da produção anterior. Então, é 1.000 mais 500, 1.500. Eu acredito que essa conta aqui seja mais fácil para a gente fazer de cabeça. Já a próxima, algumas pessoas podem pensar que no ano de 2012, nós vamos ter 2.000 ovos. Errado. Aumenta em 50% a cada ano. Então, 2012 vai aumentar 50% do ano anterior. Então, se no ano anterior nós tínhamos 1.500 ovos, vai aumentar 50% desse valor. Então, é 50% de 1.500 ovos. Deixa eu botar aqui na ordem correta. 50% de 1.500 ovos. Para calcular isso aqui, vai ser 50% a 50 sobre 100. O de vira vezes 1.500. Fazendo a simplificação do 50 com 100, no caso, o 50% seria um meio, metade da produção, sempre vai aumentando metade. Então, a gente vai ter um aumento de metade de 1.500, 750 ovos. Sendo que isso aqui foi aumentado, ele não produziu apenas 750 ovos, não. Cuidado, aumentou esse valor da produção do ano anterior. Então, nesse ano foi 1.500 mais 750. Se você somar 1.500 mais 750, você vai obter 2.250 ovos. Em 2013, poxa, eu vou ter que fazer todos esses mesmos? Pensa comigo, eu vou apagar aqui o meu rascunho. Quem quiser copiar, pausa aí rapidinho. Isso aqui embaixo foi só o rascunho. Pensa comigo, cada ano seguinte vai ter um aumento de 50% do ano anterior. Eu vou chamar o primeiro ano de A1. O seguinte, ele vai receber um aumento de 50%. 50 sobre 100 é um meio, é metade do que foi no ano anterior, que é o A1. Então, se eu fizer essa soma, isso aqui vai dar praticamente 1 A1 mais um meio de A1. Nós teríamos aqui, tirando a minha MC, aqui embaixo como se tivesse 1, ficaria 2, o meu MMC. Então, ficaria 2 dividido por 1 vezes 1, 2 vezes A1, mais 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 A1 dá 1. Então, nós vamos ter 3 vezes A1 sobre 2. Então, do ano 2 para o ano 1, no caso aqui de 2011 para 2010, teve uma multiplicação nesse valor. Como se eu tivesse multiplicado por 3 meios. Como se eu tivesse multiplicado por 1,5. Repare que é a mesma coisa que acontece com o próximo. Cada ano seguinte, cada ano que eu chamar aqui de AN, ele vai ser o ano anterior, que é o AN menos 1, somado com um meio do seu valor. Fazendo a mesma regrinha, a mesma continha que nós fizemos ali anteriormente, cada termo AN vai ser 3 meios do valor anterior. Então, eu estou sempre multiplicando por um número, sempre multiplicando por 3 meios. Cada ano seguinte é o ano anterior, é a produção do ano anterior multiplicada por 3 meios. Então, dessa forma, a gente pode caracterizar a nossa sequência como uma progressão geométrica.
Quem quiser copiar o rascunho, copia aí rapidinho. Então, a gente está vendo que escrever na forma de tabela vai ser algo muito trabalhoso. Depois que a gente tem esse raciocínio de que cada ano, a produção de cada ano é obtida pegando a produção do ano anterior e multiplicando por 3 meios, ou então multiplicando por 1,5, você vai poder construir com essa multiplicação a produção de cada um dos anos. Mas eu não quero construir a produção de cada um dos anos. Eu vou resolver esse problema utilizando a fórmula que a gente viu agora há pouco, da soma dos termos da progressão geométrica. Então, eu vou considerar essa uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 1000. A minha razão, ela vai ser 3 meios. E eu quero saber a soma dos termos de 2010 até 2015. Conta comigo. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. São ao todo 6 anos que a gente vai ter que calcular. Então, a soma na produção durante 6 anos. A soma que eu quero calcular é até 6 anos. Então, o N que eu quero calcular é o N6. Com essas informações, nós vamos poder utilizar a fórmula da soma dos termos da progressão geométrica. Vou adicionar aqui mais uma página, que já tem muita informação. E a nossa conta vai ser praticamente uma soma dos termos de uma PG. Então, a nossa fórmula vai ficar soma dos 6 primeiros termos de uma PG vai ser igual ao A1, que multiplica a razão elevado a N menos uma unidade, dividido pela razão menos 1. A minha soma dos 6 termos, ela vai dar, o valor do A1 é 1000, que multiplica a razão é 3 meios, eu vou botar na forma de fração aqui, colocar o colchete, 3 meios elevado a N é 6, menos 1 unidade, dividido pela razão, que é 3 meios, menos 1. A minha soma dos 6 primeiros termos vai ser 1000, que multiplica 3 meios elevado a 6, 3 elevado a 6 dá 729, dividido por 2 elevado a 6 vai dar 64, menos 1, dividido por 3 meios menos 1, se você fizer a continha do MMC lá embaixo, isso aqui vai dar 1 meio. Bem, a gente vai ter uma continha ainda para fazer, eu tenho as minhas letrinhas bem grandinhas, deixa eu dar uma diminuída para poder usar essa parte lateral. Pronto, acho que aqui dá certo. A soma dos 6 primeiros termos, eu vou dar até um espaçozinho para fazer aqui embaixo, vai ser igual a 1000 vezes, tirando a MMC desse colchete, vai ficar todo mundo por 64, 729 menos 64, aqui eu já tiro MMC, e como a gente tem uma divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, fica 2 sobre 1. Vou continuar minha conta aqui em cima. A soma desses 6 termos vai ser igual a 1000 vezes 729 menos 64, isso vai dar 665. Então, fica 665 vezes 2, dividido por 64. Fazendo essa continha, acho que dá para a gente simplificar aí o 2 com 64. Aqui embaixo fica 32. Então, a soma dos 6 primeiros termos dessa progressão geométrica seria 665.000 dividido por 32. Esse resultado vai me dar 20.781,25, ou seja, seria uma aproximação de quanto que foi produzido se for mantido aquele resultado. Poxa, professor, mas o que seria esse 0,25? Quer dizer que produziu ainda mais 0,25
ovos foi? Não, ali é uma tendência de crescimento. A gente vai arredondar esse valor para o inteiro mais próximo, que seria um total, na minha resposta, foram produzidos 20.781 ovos, se forem mantidos aquele crescimento, certo, gente? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Mais um probleminha de soma dos termos da PG. Qual a quantidade de elementos da PG finita, ou seja, essa PG ela é finita, sabendo que a soma dos termos das PG é 1023. E aí, qual vai ser? Bem, nessa PG nós temos de informação o A1, que vale 1. A razão eu posso descobrir dividindo um termo pelo seu antecessor, já que ele já me informou que é uma PG. Então, se eu dividir 2 por 1, eu descubro a razão. A minha razão vai ser o A2 dividido pelo A1. Você pode fazer também o A3 dividido pelo A2, também vai dar o valor da razão, já que a gente já tem a informação de que é uma PG. Então, essa razão seria 2 dividido por 1, a razão vale 2. E eu quero descobrir qual é a quantidade de termos, se eu já sei que a soma desses termos vai dar 1023. A fórmula da soma dos termos é a seguinte: soma dos n termos vai ser igual ao A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1 unidade, dividido pela razão menos 1. Substituindo os valores que nós temos, o que é que a gente já tem de informação, a gente vai ter 1023 vai ser igual. O A1 vale 1, que multiplica a razão é 2. O n eu não sei quanto vale, é isso que eu quero descobrir. Então, eu vou deixar o n lá no expoente, menos 1, dividido por 2 menos 1. Olha, aqui a gente vai ter 1023, vai ser igual. Uma vez esse parênteses vai dar o próprio parênteses, que seria 2 elevado a n menos 1. Embaixo, 2 menos 1 vai dar 1 no denominador. No denominador não precisa colocar. Então, a gente vai ter 1023. O menos 1 eu vou passar para o outro lado somando. Mais 1. Isso vai dar 2 elevado a n. O meu 2 elevado a n vai ser igual a 1024. Troquei todo mundo de lugar e somei o 1023 mais 1. Se eu fatorar o 1024, eu vou ver que 1024 virou uma equação exponencial. Não é isso? Fatorando o 1024, nós vamos ter que o 1024 é 2 elevado a 10. Então, igualdade de potências de mesma base, repete a base, ou cancela as bases e iguala os expoentes. N vai ser igual a 10. Então, a nossa progressão geométrica ela vai ter 10 termos. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Soma dos termos da PG infinita. Isso mesmo. A PG sendo infinita, a gente consegue uma soma dos seus termos. Porém, são alguns casos particulares. A gente só vai conseguir calcular se a razão for um número entre menos 1 e 1. Se a razão for um número entre menos 1 e 1, olha o que acontece. Eu vou calcular a seguinte soma. 1 meio mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos, e assim por diante. Infinito, infinito mesmo. Essa soma, para eu calcular, vou utilizar a seguinte estratégia. Eu vou multiplicar todos os termos pela razão. Aquele esquema que a gente estava fazendo na soma dos termos da PG finita, vou multiplicar pela razão com o sinal de menos. Menos o valor da razão. Quando eu fizer isso, eu vou ter, a minha razão aqui no caso seria 1 meio, então eu vou multiplicar tudo por menos 1 meio, ok? Quando a gente for fazer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter menos o valor da soma dividido por 2, e isso vai ser igual. 1 meio vezes menos 1 meio dá menos 1 quarto. 1 quarto vezes menos 1 meio dá menos 1 sobre 8. 1 sobre 8 vezes menos 1 meio vai ficar menos 1 sobre 16. 1 sobre 16 vezes menos 1 meio
vai dar menos 1 sobre 32. Infinito isso aqui, então vai continuar indefinidamente. Eu vou fazer agora a soma da parte de cima com a de baixo. Fazendo essa soma das duas equações, o que é que nós vamos obter? Nós vamos obter aqui a soma menos a soma sobre 2. Isso vai ser igual. Aqui vai acontecer aquela nossa soma telescópica, aqueles cancelamentos que nós tínhamos já observado anteriormente. É menos 1/4 mais 1/4, menos 1/8 mais 1/8, menos 1 sobre 16 mais 1 sobre 16, e assim por diante. Vai sempre cancelar. O que acontece de diferente nessa situação? Se a gente tivesse uma progressão geométrica que não fosse com essa característica de ter sempre o próximo termo diminuindo, a gente não poderia fazer o que a gente vai fazer agora, que é repetir esse cancelamento indefinidamente. Caso a gente chegue em algum momento e que fique algum termo sobrando lá na parte positiva, esse termo, à medida que vai passando essa soma, ele vai diminuindo tanto, vai ficando tão pequeno, mas tão pequeno, que ele se torna desprezível. Então, chega como é que a soma é infinita, se você somar 1000 termos, ou 1 milhão de termos, ou 1 bilhão de termos, vai chegar uma hora que as últimas parcelas vão sendo muito desprezíveis. Então, você acaba desconsiderando elas. Ao invés de você considerar sempre o primeiro termo positivo e o último termo do negativo, eles acabam se cancelando mesmo, certo? Acaba você desconsiderando o termo que sobraria por conta desta condição da razão. Vai tornar a minha sequência com o número tendendo a zero, um valor, um pedacinho bem pequenininho, restando simplesmente o primeiro termo, que seria 1/2. Deixa eu botar a outra cor que eu estava usando. Então, essa soma seria S menos 1/2 de S, seria S sobre 2, se você tirar MC, igual a 1/2. Você vai ter que essa soma vai ser igual a 1. Sim, somar 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 e assim por diante, essa soma vai dar igual a 1. Então, qual vai ser a nossa fórmula que a gente vai utilizar? Praticamente vinda desse raciocínio, a nossa fórmula vai ser a seguinte. A soma dos termos da PG infinita, ela vai ser o primeiro termo, que é o único que vai sobrar na hora que for fazer os cancelamentos, dividido por 1 menos o valor da razão. Agora, cuidado, que a razão ela precisa ser um número entre menos 1 e 1. Só vai dar certo calcular somas de PGs infinitas se a razão for um número entre menos 1 e 1. Vamos ver um exemplo como é que a gente faz para utilizar essa soma da PG infinita. Aqui nós vamos determinar a soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica. Nessa PG nós temos o primeiro termo como sendo 2, e a razão, se você observar, para cada termo seguinte, vai ser o anterior multiplicado por 1/3. Então, esse 1/3 está entre menos 1 e 1, certo? É um valor que dá para a gente calcular a soma de infinitos termos, e a gente vai fazer simplesmente aplicando a fórmula. Soma dos infinitos termos vai ser igual ao A1 dividido por 1 menos a razão. Essa soma que a gente vai querer calcular vai dar igual a 2 dividido por 1 menos 1/3. A soma dos infinitos termos vai ficar 2 dividido por 1 menos 1/3. 1 é a mesma coisa que 3/3. Então, fica 3/3 menos 1/3. Aqui, depois que a gente tira a MC, ficaria esse 3/3. A soma dos infinitos termos vai dar 2 dividido por 2/3. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Poxa, mas a primeira não é uma fração, é um número inteiro. 2 sobre 1. Repete ele, multiplica pelo inverso da fração de baixo, do denominador. 2/3, quando eu inverter, vai ficar 3/2. Fazendo os devidos cancelamentos e a multiplicação. Isso aqui, essa soma dos infinitos termos vai dar igual a 3.
Gente, qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS, que a gente vai encerrar nossa aula. Tchau, tchau.